Boa noite, turma, tudo bem? Então, conforme eu combinei com os senhores, a nossa aula hoje vai ser aqui no formato videoaula, tá beleza? Por quê? Porque está ocorrendo a festa aqui na cidade, então em função disso, a gente vai trazer a aula para videoaula, porque eu sei que existe um comprometimento de muitos dos senhores com as atividades que estão ocorrendo lá na festa, então dessa forma os senhores poderão acessar a aula no horário que for mais conveniente para vocês, tá bom? Isso foi combinado já com o gestor. Então, começando agora a nossa aula, eu sou o professor Roberto Campos, tá? Caso alguém que não seja da turma do Centro de Educação e Tecnologia venha assistir essa aula. E a aula de hoje a gente vai falar a respeito de projeto de instalações elétricas prediais, tá bom? Então aqui eu estou começando a trazer os primeiros passos para o aluno conseguir dar origem a um projeto de instalações elétricas. E a gente vai começar, falando aqui de projetos, fazendo uma abordagem a respeito da planta baixa de arquitetura do prédio. Beleza? Então, a planta baixa ela deverá fornecer os detalhes da infraestrutura e suas possíveis interferências na instalação elétrica, tipo colunas, vigas, tubulação de água, tubulação de esgoto, isso tudo. O projetista de um projeto elétrico predial, ele tem que estar ciente com relação à edificação que ele vai trabalhar. Então, é por meio da planta que os técnicos iniciam o projeto elétrico, que é essencial ao levantamento na lista de materiais e a execução da instalação. Então, todos os passos dos senhores, inclusive com relação à listagem de materiais que vocês vão utilizar para a concepção do projeto elétrico que você vai apresentar, eles vão começar fazendo uma análise da planta baixa da instalação predial que você vai trabalhar. Então, eu trouxe para vocês aqui um modelo de planta baixa, tá? É justamente para o caso de ter alguém aqui na sala de aula que não conheça o que é uma planta baixa. Então, a planta baixa é essa planta que vocês estão vendo aqui. É claro, todos os senhores já devem conhecer, mas talvez não pela terminologia técnica com relação a esse desenho que vocês estão vendo projetado aqui na tela, tá bom? Então, isso daqui, como eu já disse anteriormente, é uma planta baixa. Então, isso aqui que os senhores estão vendo aqui na tela é uma planta baixa, um modelo de planta baixa, uma planta pequena, tá bom? Então, os senhores observam que eu tenho aqui um quadrado aqui, ó, que é referente à sala dessa edificação. Aqui eu tenho uma área, que está delimitada aqui, ó, que é o banheiro dessa edificação. Aqui embaixo eu tenho um dormitório, ó, conforme os senhores estão vendo aqui. Aqui é a cozinha, tá? E aqui uma lavanderia. Então, os senhores observem que aqui é possível identificar todos os cômodos de uma instalação predial, a qual os senhores vão atender aí com um projeto elétrico predial, tá bom? Então, a finalidade aqui foi só mostrar para os senhores o que é uma planta baixa, e agora a gente vai começar fazendo uma abordagem bem detalhada a respeito dos passos a serem adotados na concepção de um projeto elétrico, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a divisão da instalação, tá? Então, a gente já vem falando a respeito disso, que uma instalação elétrica ela deve ser dividida em circuitos, tá? Cada circuito atendendo a uma necessidade específica, como a gente vai ver aqui mais para frente. Então, os senhores verão as recomendações da norma com relação à divisão dos circuitos, tipo circuito de iluminação, tipo um circuito com uma tomada específica para atender um determinado equipamento, tipo um circuito de tomadas de uso geral e assim sucessivamente, tá bom? Então, a divisão da instalação, ela é orientação da norma NBR 5410, beleza? E ela tem como objetivo garantir a instalação elétrica, garantir que a instalação elétrica seja segura e funcional aos seus usuários. Para isso, ela deverá ser feita de modo que. Então, vamos abordar aqui os detalhes a respeito dessa divisão da instalação elétrica para atender com segurança e com eficiência o usuário dessa instalação, tá bom? Então, em primeiro lugar, qual é o objetivo da divisão dessa instalação elétrica? Que cada circuito possa ser desligado de maneira independente, sem que haja possibilidade de realimentação por outro circuito. Então, a gente já vem falando disso, eu já tenho mostrado para os senhores como é que você faz a divisão dos circuitos. Então, cada circuito ele vai fazer referência
a um disjuntor que vai estar dentro do quadro de distribuição. Então, aquele disjuntor ele vai ser responsável pela energização, né, pela continuidade de corrente elétrica dentro de um determinado circuito, de maneira que os circuitos fiquem isolados entre si, disjuntor a disjuntor, beleza? Então, observe que nesse exemplo aqui abaixo, nós temos dois circuitos, tá bom? Um circuito de iluminação e um outro circuito de tomada, tá bom? Então, olha aqui, se os senhores observarem, eu já tenho aqui as identificações no meu diagrama unifilar, onde eu tenho aqui uma linha reta, que os senhores sabem se tratar de um conduíte que está passando subterrâneo, né, que está passando no chão, que está passando no teto, tá? No chão seria uma linha pontilhada, ou melhor, uma linha tracejada. Então, esse conduíte está passando no teto. Dentro desse conduíte, os senhores observando aqui pela simbologia, ó, eu tenho aqui um neutro e um fase, e esse neutro e fase aqui pertencem ao circuito 1, conforme os senhores estão vendo aqui. Então, esses dois condutores, eles vão percorrer esse eletroduto, vão chegar aqui nessa calha de lâmpada fluorescente, né? É uma calha que comporta duas lâmpadas de 40 watts, beleza? Essa calha aqui, ou melhor, essas lâmpadas, elas serão acionadas pelo interruptor A, conforme os senhores estão vendo aqui, e essa lâmpada ela pertence ao circuito 1. Então, se os senhores observarem, eu tenho um outro eletroduto aqui também no teto. Esse eletroduto vai até o interruptor A, que fica aqui bem ao lado da porta. Dentro desse eletroduto, eu tenho aqui um fase e um retorno, ok? Então, isso tudo já foi explorado dentro da sala de aula. Aqui, originado, né, também do quadro elétrico, observe que esse daqui é o símbolo do quadro elétrico, é um quadro de distribuição embutido na parede. Eu tenho saindo aqui, ó, um outro eletroduto. Ó. Estão vendo aqui? Dentro desse eletroduto aqui, eu tenho 3 condutores. Tá? Eu tenho aqui um neutro, um fase e um terra. Tá? Eles pertencem ao circuito 2, tá? Dessa distribuição. Os condutores dentro desse eletroduto aqui, eles são de 2,5 milímetros, beleza? E aqui eu ligo uma tomada de 300 VA. Tá? Essa tomada aqui ó, pertence ao circuito 2 e observem que é uma tomada de altura média, ou seja, é aquela tomada que fica a 1,30 m de altura do piso acabado. Beleza? Muito bem, senhores. Então aqui os senhores observem, né, já só nesse cômodo aqui, eu já mostrei para os senhores, ou seja, já apresentei aqui 2 circuitos distintos, já diagramados dentro desse diagrama unifilar, através do qual a gente fez a identificação dos circuitos pela simbologia que é prescrita na norma, tá bom? Então, observem aqui mais uma vez, ó, eu vou traçar os circuitos. Então, observem que primeiro, originando-se do quadro de distribuição, eu tenho o meu circuito de iluminação, ok? Conforme eu já tinha mostrado para os senhores. E também, originando do quadro de distribuição, eu tenho o meu circuito de tomada, ok? Ou seja, 2 circuitos independentes pertencendo à mesma instalação. Bom, e qual o objetivo, né? Continuando, melhor dizendo, outro objetivo de uma instalação elétrica é que a falha de um circuito não comprometa o funcionamento dos demais circuitos. Então, dessa forma, quando eu tenho os circuitos isolados por disjuntores independentes, né, disjuntores que me permitem manobrar a corrente elétrica dentro desses circuitos individualmente, eu posso, né, eu tenho a condição de que, caso eu tenha uma falha em um dos circuitos, essa falha não comprometa o funcionamento do outro circuito. Outro, permitir que os equipamentos elétricos sejam ligados de acordo com as necessidades de utilização, contribuindo assim para a racionalização do uso de energia elétrica. Então, senhores, ontem em sala de aula, eu falei com os senhores a respeito das tomadas de 10 amperes e de 20 amperes. Então, os senhores viram que os orifícios de uma tomada de 10 amperes eles são de 4 milímetros e os orifícios de uma tomada de 20 amperes eles são de 4,8 milímetros. Então, a recomendação é que para circuitos que vão atender uma corrente de até 10 amperes, você utilize a tomada de 10 amperes, porque se você ligar ali um equipamento de 20 amperes,
que vai acontecer? Você vai ter um equipamento demandando uma corrente dentro do circuito, onde você tem uma fiação que foi projetada para atender um circuito de 10 amperes. Então você vai ter ali uma perda por aquecimento dos condutores, certo? Essa perda vai resultar no aumento do custo da sua conta de energia elétrica. Então, por essa razão, é importante, né, que os circuitos eles sejam que atendam às suas necessidades específicas, tá bom? Então, isenta a possibilidade de você ligar um equipamento de uma determinada potência numa tomada de potência inferior, provocando o aquecimento dos condutores e, portanto, um aumento no consumo de energia elétrica. Legal? Então, cada circuito ele é personalizado para atender uma determinada demanda e é por essa razão que esses circuitos têm que ser individualizados. Outra razão pela qual a instalação elétrica deve ter esse critério de divisão de circuitos, possibilitar a criação de diversos tipos de ambientes, como aqueles necessários em auditórios, salas de reuniões, locais de convivência. Então, cada ambiente ele vai demandar uma necessidade. Eu não citei aqui, mas poderia ser também uma UTI de hospital, uma escola, né, uma sala de aula. Então, cada ambiente ele demanda uma necessidade e, dessa maneira, fazendo a divisão da instalação predial por circuitos, você vai atender às necessidades também individualmente dentro dos seus circuitos, tá bom? A rede elétrica atende cada ambiente de forma personalizada de acordo com as suas necessidades. Outra, reduzir paralisação total do sistema. Então, não é necessário paralisar toda a empresa ou toda a edificação em caso de necessidade de manutenção. Se você tem os circuitos, ou melhor, se você tem a instalação dividida por circuitos, se você vai fazer manutenção numa determinada área daquela edificação, você isola apenas aquele circuito para você poder fazer a manutenção. Tá bom? E por fim, né, outro objetivo pelo qual a gente deve dividir ou respeitar a divisão da instalação elétrica é facilitar o acesso para a realização de manutenção e inspeção. Foi o que eu acabei de falar aqui no slide anterior. Beleza? Então vamos fazer aqui uma revisão, né, de montagem do quadro elétrico. Vou liberar para os senhores aqui um vídeo e esse videozinho ele vai fazer aqui, né, uma passagem a respeito do quadro elétrico e de uma distribuição aqui bem simples e bem didática para os senhores acompanharem, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui. Eu já passei esse vídeo para os senhores, mas agora efetivando dentro da aula, tá bom?
Beleza, pessoal? Então aqui deu para vocês verem, né? Deu para vocês observarem, terem uma animação visual a respeito dessa distribuição elétrica dentro de uma instalação. Vocês viram ali que a gente puxou ali, né? Foi puxado ali no vídeo 6 circuitos, né? Circuitos individualizados, de maneira que se você... detalhe, cada circuito atendendo a demanda, né, de necessidade específica daquela instalação. Então, vocês viram lá o chuveiro elétrico de 220, vocês viram o chuveiro de 127 volts, circuito de iluminação, tomada de 127, tomada de 220, tudo individualizado por circuito, individualizado e personalizado. Tá bom? Então, resumindo, conforme a NBR 5410, devem ser previstos circuitos de controle independentes dos demais, de modo que estes não sofram interferências causadas pelas falhas ocasionadas em outros circuitos. Então, caso um circuito venha a falhar, ele não vai interferir em outro circuito, dessa forma aqui que os senhores viram a distribuição. Os circuitos terminais eles devem ser individualizados de acordo com a aplicação dos equipamentos que serão por eles alimentados. Então, foi o caso que vocês viram ali, chuveiro elétrico individualizado, do circuito de iluminação individualizado, do circuito de tomada individualizado, da tomada 220 e assim sucessivamente. É o caso, por exemplo, dos circuitos de iluminação e de tomadas de corrente. Beleza? Para os equipamentos de maior potência, como chuveiros, torneiras elétricas, aquecedores de passagem, fornos elétricos, aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, devem ser previstos circuitos exclusivos. Então, os senhores verão, a gente vai tratar isso ainda aqui dentro do nosso conteúdo, que para circuitos de maior potência, nós vamos ter circuitos individualizados atendendo aquela demanda específica em condutores elétricos, em tipo de tomada, em tipo de emenda, inclusive na personalização do circuito, tá bom? Os circuitos de tomadas instalados em ambientes úmidos ou sujeitos à lavagem devem ser separados dos circuitos de tomada instalados nos demais ambientes da edificação. Então, senhores, a norma ela preconiza que ambientes que estão sujeitos à lavagem, como cozinhas, áreas de serviço e banheiro, tenham tomadas dentro de um circuito separado de ambientes onde não existe a necessidade de se lavar, como, por exemplo, quarto, sala. Não é comum, é possível que alguém diga que não, lá em casa a gente lava a sala, né? Joga água e esfrega o chão, mas não é comum. O comum é você lavar a cozinha, lavar banheiro, lavar área de serviço. Então, esses ambientes sujeitos à lavagem, de acordo com a norma 5410, eles devem ser circuitos individualizados, ou seja, separados dos circuitos que não estão sujeitos a esse tipo de ocorrência. O projeto ainda deverá contemplar futuras ampliações na instalação, sendo aplicadas na potência de alimentação, na taxa de ocupação dos conduítes, tá bom? E na capacidade do quadro de distribuição de luz e força. Então, senhores, quando você determinar qual vai ser o condutor que vai atender um determinado circuito, você já tem que dimensionar esse condutor de maneira que você consiga, caso você tenha um equipamento com uma potência um pouco maior dentro desse circuito, esse condutor atender também, tá? Então, observem aqui, ó, condutores que permitam suportar uma potência um pouco maior para a qual eles foram projetados. Então, você tem que trabalhar sempre com sobra. Nesse caso, sobra com relação à potência do circuito. Sobra também com relação à ocupação dos conduítes. Então, ó, utilizar eletrodutos sempre com sobra de espaço para a passagem de mais condutores, caso seja necessário. Então, a gente vai abordar isso aqui mais para frente, mas a norma orienta que você não ocupe mais do que 40% da capacidade de um conduíte, tá bom? Ou de um eletroduto. E capacidade do quadro, né? Então, se o projeto for para 10 disjuntores, ou seja, você tem um projeto que você vai atender 10 circuitos dentro de uma edificação predial. Você sempre tem que trabalhar com um quadro que permita você fazer uma ampliação dessa quantidade de disjuntores, caso haja necessidade. Ok?
Nas instalações alimentadas por meios de 2 ou 3 condutores de fase, ou seja, nas instalações bifásicas ou trifásicas, deve-se distribuir, ou seja, balancear as cargas o mais uniformemente possível, de modo que se obtenha o maior equilíbrio entre os condutores, tá? Equilíbrio de distribuição de carga. Nunca sobrecarregar uma fase e deixar a outra fase ociosa. Então veja no quadro abaixo um exemplo de distribuição de cargas de um projeto de uma instalação elétrica residencial. Então os senhores estão vendo esse quadro aqui, eu vou ampliar esse quadro aqui. Então está aqui esse quadro ampliado. Então os senhores observem aqui que eu tenho aqui duas fases, ó, fase 1 e fase 2, atendendo essa instalação predial aqui, ok? E aqui eu tenho todos os circuitos, né, que eu vou atender dentro dessa instalação. Então observe que eu vou começar aqui com um chuveiro elétrico. Então esse chuveiro ele é ligado numa tensão de 220 volts e a potência total desse chuveiro é de 5.500 watts, ok? Então nesse caso, como ele já é um chuveiro de 220, significa que esses 5.500 watts vão ficar distribuídos entre a fase 1 e a fase 2, beleza? Então, ó, observe que eu tenho 2.750 desses 5.500 watts aqui numa fase e 2.750 na outra fase. Então, o circuito, dentro de uma instalação bifásica, um circuito que é 220, ele já, pela própria característica do circuito, ele já vai estar distribuído entre as duas fases, tá bom? Outro circuito aqui que é de uma torneira elétrica, beleza? Essa torneira elétrica, ela atende com uma tensão de 220 volts. Observe que a potência total dessa torneira é de 4.800 watts. Então, a mesma coisa eu digo, ó, uma fase vai ficar com 2.400, outra fase com 2.400, já que trata-se de um circuito de 220. Então, automaticamente, você já vai ocupar, né, ou distribuir essa potência total dessa torneira entre as duas fases. Então, sem problema até aqui. Outro, uma secadora de roupas. Observem também que a tensão de alimentação dessa secadora também é de 220 e ela tem uma potência de 2.500 watts. Então, mesma coisa. Se é 220, não tem problema. Por quê? Porque eu vou ter metade da potência numa fase, ou seja, 1.250 watts numa fase e 1.250 watts na outra fase. Até aqui as minhas duas fases estão em equilíbrio de distribuição de potências. Beleza? A seguir eu tenho aqui um forno de micro-ondas. Esse forno ele já é de 127 watts. Então, perdão, 127 volts. Então observem que nesse caso aqui eu já vou ter que atender a alimentação elétrica desse circuito, uma vez que ele é de 127 volts, em uma única fase. Então ele é um forno de micro-ondas de 1.500 watts, tá? 1.500 watts. Eu vou jogar ele aqui, ó, na fase 2. Então, minha fase 2 agora, ela está com uma carga de 1.500 watts a mais, beleza? Próximo circuito é o circuito de iluminação. Então, esse circuito de iluminação, que também é em 127 volts, como os senhores podem ver aqui, ele demanda uma potência total, nesse circuito, tá? De 1.200 watts. O que eu fiz? Joguei ele na fase 2, perdão, na fase 1. Então, eu tinha a fase 2 com 1.500 watts a mais, agora eu já tenho essa fase 2 com apenas 300 watts a mais, que eu joguei 1.200 aqui, ok? Outro circuito de iluminação. Então, eu distribuí a iluminação dessa casa em 2 circuitos. É uma casa grande, muitas lâmpadas. Então, o segundo circuito também é 127 volts. A potência dele já é um pouco menor, de 600 VA. Então, perdão, 600 watts. VA, né, nesse momento, e eu vou jogar esses 600 VA aqui lá na fase 2. Tá? E assim eu vou fazendo a distribuição das potências entre uma fase e outra. Tomada de uso geral, 127 volts, 1.500 watts, joguei na fase 1. Tomada de uso geral também, 127 volts, 1.000 watts, joguei na fase 2. Sinalização, então eu tenho uma sinalização atendendo essa residência, 127 volts, 200 watts, joguei na fase 1. E um alarme, né, que foi instalado nessa residência, 127 volts, 100 watts, joguei também na fase 1.
Então, os senhores observem, né? No total aqui, eu tenho uma potência total, né, das cargas dentro dessa edificação de 1.800 watts, tá aqui, ó, beleza? E aqui, na fase 1, eu tenho 9.300, na fase 2, 9.500, tá bom? Então, a adoção dessa unidade de medida watts e VA, a gente vai identificar, ou melhor, a gente vai entender um pouquinho mais para frente isso aí, tá bom? Mas, a princípio, quando você tem um equipamento específico que você vai determinar a potência dele a partir do fabricante, tipo chuveiro, você identifica como watts, e circuitos, né, os demais circuitos de iluminação, tomada TUG, enquanto você não calcula o fator de potência é VA. A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupem com essa unidade de medida que eu estou utilizando aqui para a identificação das potências na fase. O importante é vocês entenderem aqui que quando eu fiz a distribuição de potências dentro desse circuito bifásico, eu fiz uma distribuição das potências de maneira a não sobrecarregar uma fase e deixar a outra fase ociosa. Ok? Agora vamos falar da localização, né, desses quadros de distribuição. Então, esse quadro é interessante que ele fique localizado num determinado ponto da residência, considerando algumas características. A localização dos quadros de energia é de fundamental importância na concepção do projeto, pois é a partir desses quadros que se originam os circuitos terminais da instalação. Tá bom? Vamos ver aqui então. Ó. Antes de definir o local onde será instalado um quadro de energia, você deverá primeiro analisar a planta baixa da arquitetura do prédio para saber onde serão realizadas as outras instalações da edificação, do tipo água, esgoto, gás, telefonia, entre outros. Tá bom? Você tem que identificar essas outras instalações, porque existem algumas recomendações da norma para que você não instale quadro elétrico próximo de local que está passando água, próximo de local sujeito a incêndio, né, como, por exemplo, instalação de gás. Tá bom? Então, para facilitar a instalação inicial dos circuitos, sua operação e manutenção, os quadros de distribuição de luz e força devem ser instalados em locais de fácil acesso e livres de influências externas, como o sol ou a chuva. Então, pessoal, em primeiro lugar, vai instalar, chegou na edificação, faz a identificação do local, faz uma abordagem dos ambientes para você identificar um local onde esse quadro não vai ficar sob exposição do sol, tá? Onde esse quadro vai ficar numa posição que permita o seu manuseio sem a interferência de pessoas passando no local, porque esse quadro, em algum momento, alguém vai ter que parar nesse quadro para fazer a manutenção. Então, ele tem que ficar acessível de maneira que ele não atrapalhe o fluxo de pessoas no local e de maneira que o fluxo de pessoas não atrapalhe o profissional que vai fazer a manutenção desse quadro. Então, por isso é importante a interferência do profissional, porque ele vai determinar, ele vai ter essa visão clínica de posicionamento desse quadro que um leigo não teria. Ele não levaria em consideração fatores como esse, como a gente está falando aqui. Legal? Por motivos econômicos, recomenda-se que o quadro de distribuição de luz e força esteja próximo do centro de cargas da instalação, ou seja, ele fique próximo do local onde haverá a maior concentração de equipamentos de potência elevada na estação. Então, é importante que esse quadro ele fique posicionado de maneira que ele fique mais no centro da instalação, tá? De maneira que você não precise fazer o lançamento de condutores muito longos. Um condutor muito longo, ele aumenta o custo da tua instalação e ele também demanda uma potência maior no consumo dessa instalação, porque você vai ter queda de tensão em cima desse condutor. O condutor ele vai aquecer e vai demandar potência também. Então, o importante, interessante que, claro, atendendo às necessidades da instalação, esse quadro ele fique próximo do maior ponto de concentração das tomadas de maior potência, porque são as tomadas que utilizam condutores de maior diâmetro. E quanto maior o diâmetro do condutor, o valor também é muito maior, tá? Então, a diferença
de um cabo de 4 milímetros para um cabo de 1,5, ela é relativamente grande. E isso vai interferir no valor final da tua obra. Então é importante que o quadro ele fique num ponto onde não haja necessidade de você fazer um lance de condutor, né, um lance de cabo muito longo para poder isso não onerar o teu trabalho. Ou seja, o local onde há maior concentração, tá, já falei isso aqui, isso contribui para que os condutores dos circuitos terminais não tenham que ser superdimensionados em função da distância desses circuitos. Então, é claro, quanto mais distante, né, quanto mais comprido for o condutor que vai atender um determinado circuito, mais grosso vai ter que ser o condutor, tá, para poder atender a demanda de potência nesse condutor. Principalmente em se tratando de circuito de potência, como, por exemplo, condicionadores de ar, forno de micro-ondas, fornos elétricos, etc. Então, observem aqui, eu coloquei aqui um quadro de distribuição, ele está bem centralizado aqui, tá vendo? Ó? Ele fica bem ao centro da distribuição das cargas. Então, você tem circuitos saindo para todos os lados aqui, mas de maneira que o quadro ele ficou centralizado. Muito bem. Pessoal, eu vou parar aqui, tá bom? Hoje a gente vai fazer só essa palhinha mesmo. Eu não vou me aprofundar muito em se tratando, né? Já que se trata de uma aula, uma videoaula, eu não quero me aprofundar muito no conteúdo. Então eu vou finalizar aqui e aí a partir da próxima aula a gente passa a abordar o conteúdo a partir daqui. Então, senhores, assistam a aula, tirem as dúvidas e tragam, claro, se houverem, as dúvidas para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, tá bom? Então a gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.